Vamos dar início a um culto de louvor, um culto de oração. Quero bendizer o nome do Senhor pela tua vida, por poder, mais uma quarta-feira, estarmos juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Foram alguns dias de festa chamada Carnaval, mas nós estivemos juntos louvando e exaltando o nome do Senhor. Você que começa a nos acompanhar por essa live, somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Quero convidar você, nesses breves minutos, nós estamos juntos, estudando um pouco a palavra de Deus, cantando, orando, pedindo ao bom Deus que, agora podemos dizer que no início de um novo ano, que nós vamos viver ou estamos vivendo, Deus possa estar nos guardando e nos protegendo. Quem vamos colocar em pé? Vamos orar ao Senhor. Se você ainda não virou teu irmão, dê uma boa noite, dê graça e paz, boa noite. Amém? No momento que a palavra diz, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Quero orar, Senhor, em nome de Jesus. Queremos nessa noite te bendizer, queremos te glorificar, queremos, Senhor, erguer a nossa voz, para que, por intermédio de erguer a voz, o nosso coração transborde de alegria, de júbilo, porque temos uma grande oportunidade de estarmos na tua presença. Então, nada nem ninguém poderá impedir a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor. Fala, Pai, queremos ouvir a voz, que a palavra dessa noite seja uma palavra alinhada com o Espírito Santo, e esse alinhamento chegue aos nossos corações, dissipando os grilhões, quebrando as cadeias, libertando para a honra e glória do nome do teu Filho Jesus. Então, Senhor, que o Espírito Santo ele possa estar presente, ministrando de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Dá ordem aos teus anjos, para que eles possam acampar aqui, guardando, protegendo-nos e livrando do mal. Mas que o Espírito Santo de Deus, ele tenha a liberdade de ministrar aos nossos corações. Recebe o nosso culto, Deus, a nossa adoração, Senhor, pois é em nome de Jesus que oramos crendo, agradecidos. Amém. Vamos adorar o Senhor, o meu coração. O teu amor me dará sempre. Mexe com meu coração.
pé. Bora o diálogo se levante contra a igreja do Senhor, como nós aprendemos. A igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, amém?
Amém? Nós vamos compartilhar o texto. Eu quero convidar vocês a abrir sua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos ler um salmo muito conhecido. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no salmo de número 122. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Nós estaremos vendo do versículo 1 até o versículo número 9. Enquanto nós estávamos aqui louvando, eu estava vendo ali a nossa live e alguns irmãos estão pedindo oração, né? Irmão Sérgio Maio, ele está com uma enfermidade, né? Está com o joelho, se não me engano, inchado, ali, a perna inchada. Então vamos orar pelo irmão Sérgio. E a irmã Letícia, né, que mora aqui no Mandela, também está sentindo muita dor na coluna. Então vamos lembrar também de estar orando pela irmã Letícia. Salmo de número 122, do verso 1 até o verso de número 9. A Arina está projetando ali para nós fazermos a leitura. E vamos fazer uma leitura alternada. Eu estarei lendo os versículos ímpares e a igreja estará lendo os versículos pares. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para dar graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Reina a paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos sobre recitar o versículo 1 de Salmo 122, que diz o quê? Versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vou convidar a diaconisa Marcela, ela vai aqui vir orar. Obrigado, meus amigos. Agradecendo ao Senhor, nesse momento, algum pedido especial. Você tem algum pedido? Lembrando que nesse momento nós estaremos lembrando de alguns irmãos que encontram-se enfermos, né? Vamos pedir pela família da Arina lutada, pela perda do seu irmão. Orar pela irmã Vilma Medeiros, né? Quando eu cheguei aqui, ela estava subindo a escada com muita dificuldade por causa da artrose no seu joelho. Orar também pela Letícia Andrade, pelo irmão Sérgio. E quem tem algum pedido? Arina? Tânia? Vamos orar pela Tânia, sim. Vamos orar. Vera, Rosângela. Então, já podemos passar aqui muito nome para você guardar, memoriza bem. Vai ficando idoso, a gente já esquecer as coisas, né? Mas vamos orar pela Tânia e orar pela irmã da Vera. Também é Tânia, né? Sandra, Rosângela. Há algum outro pedido especial, um agradecimento? Oi? Amém, irmão da irmã Sandra. Essa aí não vai esquecer não, porque é irmã da minha cunhada. Há mais algum pedido? Se não, vamos orar. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvamos e exaltamos o teu santo e poderoso nome, Senhor, porque estamos aqui para te adorar, para te agradecer, essa igreja do Senhor, esse local é teu, Pai. Estamos aqui reunidos também, Pai, suplicando, Pai, para que o Senhor venha estar vendo, Senhor, todos os nossos problemas, as nossas aflições e as nossas angústias, Pai. Nesse momento, Pai, eu coloco a vida, Senhor, da Tânia nas tuas mãos.
porque está enlutada, porque perdeu seu esposo. Consola, Pai, o seu coração, porque só o Senhor pode tocar o coração e consolar e enxugar todas as lágrimas. Pedimos também que o Senhor venha consolar o restante, Senhor, da família. Pai, nesse momento também eu quero colocar a vida da irmã, Senhor, da Vera, que o Senhor também vai de encontro, Senhor Rosângela, Pai amado. Porque nós sabemos o porquê, mas te pedimos que o Senhor venha trazer libertação, cura, ou seja o que for, mas que o Senhor também está, Pai, indo de encontro a esse problema. Aleluia. Visita também, Senhor, agora a Vilma, porque veio à tua casa, Senhor, com dificuldade, Pai. Está, Senhor, com problema no seu joelho, e te pedimos que o Senhor venha tocar, Pai, que o Senhor venha curar, Pai, no nome de Jesus. Senhor, também colocamos, ó Pai amado, ó Deus amado, pedindo também do Israel, tu sabes, ó Pai querido, a necessidade, e te pedimos que o Senhor também venha entrar, Pai, porque tu és o Deus que dá a última palavra, e que o Senhor venha estar indo, ó Pai, resolvendo esse tipo de problema, o problema que tu sabes qual é. Pai, eu peço também que o Senhor venha estar, ó Deus, vendo os outros pedidos, Senhor, porque ele falha a minha memória, mas tu conheces cada um. Pedindo também pelos pés, Senhor, da Sandra, Pai, porque ela pede nesse momento e o Senhor venha estar curando, Pai. Eu peço que o Senhor venha estar renovando, Senhor, a nossa força física, porque vai chegando o tempo, Pai, nós sentimos, Senhor, mas eu te peço que o Senhor venha estar renovando não apenas ela, mas a cada um de nós que estamos aqui, que nada menos impede de estarmos na tua presença, na tua casa, Senhor. Pai, fica conosco, salva a nossa família, salva a nossa parentela. Você também parentícia, Pai, você também fez um pedido de oração, que o Senhor venha estar indo de encontro, Pai, no pedido que ela fez. Senhor, abençoe as crianças que estão lá atrás, Senhor, a geração Timóteo, Pai, tudo aquilo que está, ó Pai, pretendemos fazer na tua casa, Senhor, em prol do teu reino. Te pedimos também por cada nome que está aqui em envelope, Pai. Pedimos, Senhor, pela nossa família, salvação da nossa família, pela programação do dia 9, do dia 10. E nesse momento também não podemos esquecer do pedido do irmão Sérgio. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha. Está, Senhor, enxugando, Pai, as nossas lágrimas, renovando, Senhor, as nossas forças, Senhor, dando-nos, Senhor, a cada dia esperança, certeza de que Tu és um Deus que usa de misericórdia, porque Tu és um Deus misericordioso, benigno e vê nossas aflições. Senhor, recebe, Senhor, a nossa oração. Pai, que tenhamos um coração diante de Ti, sempre um coração contrito, confiante, Pai, porque Tu és um Deus que habita nos altos céus, mas que também habita com aquele que é humilde e contrito de coração. Aleluia. Pai, fala através do Teu servo e nos dá corações, Senhor, e ouvidos que ouçam a Sua voz, e que venhamos praticar a Tua palavra. Essa oração te faz, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar o irmão Vinícius, nós vamos cantar o hino de número 152 do nosso canto cristão. Enquanto você está vindo para cá, nós vamos louvar o Senhor no hino de número 152 do nosso cantor. Antes de cantarmos o hino, nós vamos compartilhar um texto com os irmãos, que é o texto de Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios 3. E é um momento que nós temos, estamos também trazendo a nossa oferta ao Senhor. E o texto diz uma coisa singular, mas extraordinária. Provérbios capítulo 3, versículo de número 5, só a primeira parte. Confia no Senhor de todo o teu coração. Querido, que nós possamos em todo momento confiar que Deus é o nosso socorro no momento da nossa angústia, que Deus também é o nosso provedor. Então, nesse momento, quando nós falamos da perspectiva da confiança no Senhor, nós também precisamos expressar a nossa fidelidade na contribuição, nos dízimos e na oferta. Se você veio nessa noite preparado a ofertar ao Senhor, eu queria convidar você
a estar trazendo a sua oferta e depositando no altar do Senhor. E de número 152 nós cantamos o Santo. Pai amado, nós te louvamos e agradecemos, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia e principalmente pela tua bondade para com cada um de nós. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por esse povo que está aqui, ó Deus, que estamos, como acabamos de cantar, com sincera devoção, ó Deus, agradecendo a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem feito para cada um de nós. Toma a vida de cada ofertante, de cada dizimista da tua casa, que possamos, ó Deus, cada dia mais acreditar e confiar que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Obrigado, ó Deus, pela vida dos teus servos que passou por esse período de carnaval, ó Deus, na tua mais perfeita segurança, glória a Deus, sucesso de sua vida em ti. Por isso, ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja abençoando também os enfermos, ó Pai, que tiveram o nome declinado na noite desse dia, que o Senhor possa alcançar aqueles, ó Deus, que por algum motivo não está podendo vir na tua casa, como a irmã Isabel de Sá, a irmã Maria Novelina, Deus, que o Senhor esteja dando força também para a irmã Maria José, e tantas outras pessoas, ó Pai, que nós não sabemos, ó Deus, o que está acontecendo, mas que certamente o Senhor sabe. Obrigado, ó Pai, por todas as coisas que aconteceram durante esse dia, que possamos entender, ó Deus, que tudo cooperou e coopera para o bem do Senhor e principalmente da tua obra.
fique conosco, ó Pai, toma a decisão do pastor Márcio nas tuas mãos, ó Deus, que ele passará, Deus, a interpretação da tua palavra nessa noite. Essa oração que eu te faço em Cristo Jesus e te agradeço. Amém. Amém. Queridos, você pode se assentar. Eu quero convidar vocês a estarem abrindo suas Bíblias no livro de Êxodo. E eu quero compartilhar com vocês dois textos. O primeiro, eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 31. E depois nós estaremos lendo o capítulo de número 35. Eu queria nessa noite pensar sobre a perspectiva do grande desafio que nós como igreja, temos à nossa frente, que é ouvir e ver aquilo que Deus ele quer que seja realizado, aquilo que Deus quer que seja feito. Será que é possível nós estarmos vendo e também ouvindo aquilo que Deus ele designou como sendo o Senhor Todo-Poderoso, para que eu e você pudéssemos ser os instrumentos dele para levar, para fazer com que o Evangelho e a Igreja de Cristo Jesus esteja progredindo? Presta bem atenção. Antes de ler esse texto, você viu no livro de Êxodo que Moisés ele vai subir ao monte, e você percebe, que Deus entrega a Moisés a tábua da lei, mas além de entregar a tábua da lei, você vê que naqueles 40 dias e 40 noites que Moisés passa no Horebe ou no Sinai, Deus fala com ele muita coisa, e coisas extremamente extraordinárias. Você percebe que no capítulo de número 20 de Êxodo, Deus entrega a ele os 10 mandamentos. E além de entregar os 10 mandamentos, Deus ele dá como deveria ser o tabernáculo ou a tenda da congregação que Moisés está edificando. E no capítulo de número 31, olha só o que o texto diz. Disse mais Deus a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel. Bezalel é sombra de Deus, o significado. Filho de Uri, filho de Hu, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito, ou do meu Espírito, e de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhe de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro, ajudante, Aholiabe. Aholiabe, o seu nome significa pai, e o pai é a minha tenda, o pai é a minha proteção, o pai é o que me guarda. E filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, e as vestes finalmente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo tenho
ordenado. Você vê literalmente uma coisa nesse texto que, quando Moisés sobe ao Horebe, há uma particularidade. Nós percebemos na leitura do texto que, quando Moisés muitas vezes ia na presença do Senhor, Deus dizia literalmente a Moisés: suba somente você. E quando tu entrar na tenda, ou quando você estiver junto a mim, alguns vão ficar distantes, e o único que vai provavelmente ter a percepção de ouvir vai ser Josué, filho de Nun. Ao ponto que nós entendemos que quando Moisés ele morre, Josué torna-se o sucessor de Moisés, porque parece que Josué estava familiarizado com a vontade, com o querer, com o agir de um Deus Todo-Poderoso. Alguns estudiosos vão falar que, em muitos dos momentos, parece que quando Deus falava com Moisés, Josué, ele o quê? Ouvia. Josué estava próximo. E quando agora Moisés sobe ao Sinai, Josué não está presente, mas Deus mostra algumas coisas a Moisés. Vocês leram no livro de Êxodo, né? E eu estava lendo e eu procurei, né, ver algumas questões, porque até para mim, como estudante, como pastor, tem coisas difíceis, pedras de engate. Que negócio é esse? São um utensílio que é confeccionado, talhado, para que as pedras encaixem. Na escola sacerdotal havia 12 tipos de pedras, representando as tribos de Israel. Então tinha que ter ali os engaste, para que essas pedras estivessem o quê? Encaixadas. Tem que ter uma base, que é uma base de prata, para sustentar 5 madeiras, mais 5. Isso é o que fazia com que as tábuas de acácia, elas ficassem em pé, e por elas passavam fio, dão sustentabilidade, aí tinha uma amarração que poderia sacudir, e aquilo não ia cair. Porém, existe uma coisa muito interessante nisso tudo. O único que sabia como essas coisas deveriam ser feitas era quem? Moisés. O único. Aholiabe, Bezalel, eles não estavam ali. Então, quando nós falamos desse texto, esse texto mostra algumas coisas interessantes quando nós falamos de ouvir a voz de Deus. No capítulo de número 35, olha o que vai ensinar. Êxodo 35. Versículo de número 30. Êxodo 35, 30 diz assim: disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus encheu de, primeira coisa, habilidade. Segunda coisa, inteligência. E terceira coisa, conhecimento. Irmãos, se nós queremos ouvir a voz de Deus, se nós queremos ver aquilo que Deus quer mostrar, a primeira coisa que nós precisamos entender é que precisamos atender o chamado de Deus. Você prestou atenção no texto? O texto diz que Moisés agora vira-se para os filhos de Israel, e a primeira coisa que ele diz é o que nós lemos lá no capítulo de número 31. Moisés diz o seguinte: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel. Deus
escolhe as pessoas, Deus chama as pessoas para que essas pessoas estejam alinhadas com a sua vontade. Se você não for chamado por Deus, se você não conseguir ouvir a voz de Deus, não tem como você alinhar a visão de Deus com a tua visão. Não tem como você ouvir a voz de Deus com os seus ouvidos. E aí o que acontece? Nós entramos num âmbito que é um âmbito muito perigoso. Porque a igreja de Jesus, ela precisa, assim como Bezalel, assim como a Oliabe, ouvir o Senhor. Se Bezalel ou Oliabe não tivessem ouvido ao Senhor, eles não poderiam entender aquilo que Deus mostrou a quem? A Moisés. Porque Moisés estava ali. Só Moisés. Deus provavelmente, é muito fácil eu chegar para uma pessoa, vamos dar um exemplo, nós queremos fazer uma casa de alvenaria. O que você pensou? Eu pensei nessa casa 6x6, mas que é como uma capela, 6x6. O que você quer? Aí você vai confeccionar alguma coisa no rascunho de quê? De papel. A pessoa com o rascunho, ela consegue entender aquilo que eu estou o quê? Projetando. Na confecção do tabernáculo, foi completamente diferente. Moisés viu, Moisés sabia o que deveria ser feito. Mas chegar e falar para alguém que Deus queria desse jeito, tem que ter 4,5 metros, tem que ter 5 não sei o quê, gente, era impossível. Era muita informação. Mas o que você vê? Quando nós, igreja, estamos alinhados com a vontade divina, nós vamos ter facilidade para entender aquilo que Deus quer. Abra a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Olha o que fala Atos capítulo 2. Atos capítulo de número 2. Versículo de número 42. E eu quero ler até o versículo de número 47. Diz assim: como vivia a comunidade dos convertidos? Como a igreja primitiva vivia? Ela vivia perseverando o quê? Na doutrina dos apóstolos. Ela tinha comunhão no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E a consequência disso? Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. E o texto diz que tinha tudo o quê? Em comum. A igreja de Atos era uma igreja unificada num só Senhor, numa só fé, num só batismo e numa única forma de quê? De viver. Aí fica fácil de você alinhar aquilo que Deus quer que a igreja esteja o quê? Fazendo. Vocês lembram lá em Gênesis? Em Gênesis, quando houve a criação, o homem ele queria chegar ao céu, não é isso? Vocês leram isso? O que Deus fez para o homem não chegar ao céu? Ele trouxe confusão. Alguns dizem que aí surgem os idiomas. Ele percebeu que se houvesse uma dificuldade de compreensão de ambas as partes, ficaria difícil eles alcançar o quê? O ideal. Então, se nós queremos alinhar a nossa visão para olhar e ver o que Deus está mostrando, nós precisamos ver esses valores.
Nós precisamos viver esse princípio. Bezalel e Eliabe chegam e Moisés diz assim, ó, é dessa forma, vai deixar com a gente, Moisés. Mas por que eu posso deixar com você? Porque o mesmo Espírito que está sobre você é o mesmo Espírito que vai me capacitar a entender aquilo que Deus quer fazer. Aí em Atos continua, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto em toda a medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, que coisa linda, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, iam sendo o quê? Gente, existem algumas coisas muito interessantes. A liderança de Jesus na igreja é a coisa mais extraordinária. A liderança de Jesus. Nós estamos aqui meramente como mordomos. Você é um bom mordomo de Cristo, eu sou um bom mordomo de Cristo. O mordomo, ele faz a vontade de quem? Do seu Senhor. Lembra em década passada? Se não me engano, acho que era o mês de abril, né? Ou de março, no meado de abril, que era chamado mês de mordomia cristã. Mordomia no bem, mordomia no cuidado. Nós somos mordomos. Você vê que quando nós conseguimos alinhar a visão de Deus com o propósito divino, sabe o que eu entendo da liderança de Jesus? A liderança de Jesus é uma liderança tão extraordinária que mesmo ele, assentado à destra de Deus, esperando a ordem do Pai para vir buscar a sua igreja, ele ainda continua o quê? Trabalhando. Você percebeu o texto de Atos? A igreja, ela está fazendo o que é da vontade dele. E aí ele diz, então o meu trabalho é acrescentar sobre a igreja do Senhor, sobre a minha igreja, os que vão sendo o quê? Salvos. Eu plantei, Apolo regou, mas Jesus deu o crescimento. Irmãos, a nossa visão, a nossa audição, ela não pode estar numa particularidade. A nossa visão, a nossa audição tem que estar no Senhor. O que Ele quer direcionar, o que Ele quer fazer. Então você começou a entender. Quando nós lemos o texto de Êxodo 31 e 35, Deus capacita dois homens, mediante algo que Ele entrega lá no monte para Moisés. E Moisés agora no capítulo de número 35, ele vai dizer assim ao povo, ó, o Senhor escolheu. O Senhor escolheu Bezalel, a Eliabe. Mas aí entra três coisas fundamentais. Para que uma igreja, ela se torne operante, para que uma igreja, ela avance, para que uma igreja, ela cresça. Pastor, o senhor está dizendo então que a primeira coisa, nós precisamos ouvir Deus. Sim, precisamos ouvir. O senhor está dizendo que nós precisamos alinhar a vontade dele na vida da igreja. Sim, mas para que isso aconteça, você percebe uma coisa interessante. Olha o que diz Êxodo 35. Êxodo 35, versículo 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou, atendeu o chamado, a responsabilidade, o dever, pelo nome, a Bezalel, filho de Uri, filho de Ru, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade.
você vai entender que a primeira coisa interessante nisso tudo, ninguém consegue fazer a vontade de Deus se não estiver cheio do Espírito de Deus. Não consegue. Vai ser Torre de Babel, pessoal. Só dá confusão. A igreja ela precisa ter uma visão extremamente lógica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pessoas aqui dentro da nave do tempo. Irmãos, eu não estou pregando 15 sermões. Eu estou pregando um sermão para 15 irmãos. Entendeu? Eu não estou pregando a palavra para que a Aline entenda de um jeito, irmã Sandra de outro, irmã Silvia, irmã Valtair, irmã Gileia, irmã Vera, Diácono Antônio, Enio, irmã Sandra, Isael, Vinícius, de outra forma. Eu estou falando aqui para 15 irmãos que Deus está dizendo assim, para que a igreja esteja ouvindo a minha voz, ela precisa atender o chamado. E esse chamado gera comprometimento, esse chamado desperta. E quando a igreja atende o meu chamado, ela anda em comunhão, ela faz a minha vontade, e o meu filho trabalha por ela. Mas para que a igreja esteja alinhando a minha visão dentro da minha casa, precisa ter homens e mulheres que estejam cheios de quê? Do Espírito Santo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, não tem. Você já viu o que Paulo ensina? Ele fala que ele usa uma questão, na teologia nós chamamos de dualismo. O que é dualismo? A carne luta contra quem? O Espírito. E o Espírito luta, ambas se opõem. No dualismo futebolístico, você tem um time que pode ganhar, outro que pode perder. O que perdeu pode ganhar, ou você vai ter um empate. No dualismo espiritual, não. Ou vence a carne, ou vence o Espírito. Eu estava vendo o reverendo Augusto Nicodemos, e ele falou assim, você quer detectar um cristão carnal? É muito simples. Um cristão carnal, ele tem a coragem de passar a semana sem pôr a mão na sua Bíblia. Ele tem a coragem de passar a semana sem orar. Sabe por quê? Não é porque ele é um mau crente. É porque quando nós estamos na nossa carnalidade, nós não temos prazer nas coisas de quem? De Deus. Então, como que Deus ele vai poder falar se nós, como igreja, estamos vivendo um dualismo onde muitas vezes quem está levando vantagem é a nossa o quê? Ai, gente. Aí ninguém ouve a voz de Deus, aí vira confusão, aí todo mundo tem uma coisinha para falar, o pastor tem uma ideia nova, mirabolante, e Deus está lá do céu dizendo assim, a visão de vocês com a minha visão. O que eu mostrei a Moisés, Bezalel e Oliabe só entenderam porque eles estavam cheios de quê? Do Espírito. Ninguém entende a vontade do Senhor se não estiver com a vida no altar. Você tem orado? Você tem lido a palavra do Senhor? Você tem sentido prazer em fazer a vontade do Senhor? Se você não tem vivido isso, vai ficar impossível você ouvir ou alinhar a vontade de Deus para uma igreja. A segunda coisa interessante, o Espírito de Deus encheu de habilidade, mas também de inteligência. Abra a Bíblia de vocês no texto de Crônicas, segundo Crônicas 25.
só marcar aqui meu Êxodo 35. Olha só o que esse texto ensina. Passei, crônica. Eu gosto muito, né? Fala do reinado de Uzias. Inteligência. Olha que coisa, inteligência. Inteligência é algo que o Espírito Santo dá para o homem. Dá para o homem. Eu estava vendo sobre grandes invenções. Vocês sabiam que a maioria das grandes invenções foram cristãos que inventaram? Olha o que é inteligência. Segundo Crônicas 25, ok? Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante ao Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, segundo Crônicas 26, eu falei 26, perdão. Eu estou no versículo de número 5, 26, 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de quem? De Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez o quê? Prosperar. Uzias tinha 16 anos, propôs buscar ao Senhor. Um profeta chamado Zacarias, homem sábio na visão divina. Então Zacarias era um homem que ele tinha a visão de Deus, e aquilo que ele conseguia ver em Deus, ele passava para quem? Para Uzias. Olha o que diz o versículo de número 6. Saiu e guerreou Uzias contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e de Jabiné, e de Asdod, e edificou cidade nos territórios de Asdod, entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arados que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas, os moradores do monte Seir. Os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e a fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores, vinhateiros, nos montes, nos campos perto, porque era amigo da agricultura. Tinha Uzias um exército de homens destros nas armas que saiu à guerra, em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maaseia, oficial, sob a direção de Ramanias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças da família, homem valente, era de 2.600, debaixo de suas ordens. Havia um exército guerreiro de 307.000 e 500 homens que faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias, olha o que Uzias fez. Preparou-lhes Uzias para todo o seu exército, escudos, lanças, capacetes, coraças, arcos e até fundas para tirar pedra. Fabricou Uzias em Jerusalém máquina de invenção de homens peritos, destinadas às torres e campos da muralha, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou perfeito. A síntese desses 16 versículos que eu li para você, 15 versículos que eu li para você, diz o seguinte: tudo isso
Uzias fez porque Deus deu a ele o quê? Inteligência. Se nós alinharmos a nossa visão com aquilo que Deus quer, não vai ser diferente. Então eu atendo o chamado. Eu vou viver na dependência da ajuda divina. Eu vou ser um homem cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai me dar o quê? Inteligência. Você viu que coisa extraordinária? Um menino de 16 anos, reinou 52 anos, a fama dele chegou ao ponto de ir ao Egito. Os povos faziam aliança, sabe por que faziam aliança com os Uzias? Porque temiam os Uzias. Ele tinha homens, ele inventou armas, ele inventou coisas de perito, algumas versões de gigantes engenheiros, porque o Senhor o ajudava. Terceiro e último ponto, quando eu volto para o texto de Êxodo 35, a Bíblia diz: disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento, para elaborar desenhos e trabalhos de ouro, prata e bronze, e para a lapidação de pedras de engate, para entalhe de madeira, para toda sorte de lavores. Terceira e última coisa, conhecimento. Se nós queremos uma igreja edificada no Espírito Santo, se nós queremos uma igreja que está sob edificação do Espírito Santo, munida de uma inteligência, nós também precisamos buscar em Deus conhecer. Quando você leu comigo Atos dos Apóstolos, você viu uma coisa muito interessante. E eles perseveravam em quê? Unânimes no templo, no partir do pão e nas orações. Então nós temos que buscar esse conhecimento em oração. Deus espera que eu e você, como igreja, para esse tempo, estejamos ouvindo o seu chamado, estejamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazer habilidade, o Espírito Santo vai trazer inteligência, e o Espírito Santo vai gerar conhecimento. Irmãos, a igreja, ela é completamente dependente do Senhor. Essa semana eu estava estudando sobre o tabernáculo, e eu fui ver um vídeo de 28 minutos para entender tudo aquilo ali, né? E uma coisa interessante que às vezes até como a Bíblia King James, ela não traz em poucos, ela traz em metragem mesmo. Então, algumas coisas a gente pode ler e assim sucessivamente. E quando eu estava ouvindo um professor falando sobre o tabernáculo, mostrando que ali tudo está em Cristo. Deus falou tudo na revelação do Cristo. Ali revela Jesus Cristo. A acácia é uma madeira que ela não se corrompe, ela não se apodrece. Jesus se corrompeu? Não. Por que tudo tinha que ser forrado de ouro? E você vai ver uma coisa bem interessante. Quando você chega na parte do santo lugar, o santo lugar tinha um candelabro, né? Que botava o óleo de lamparina para estar aceso, e você vai ver que tudo ali já é uma coisa que é refletir. A luz vai refletir. Então manifesta a glória e assim sucessivamente. Mas o professor falou uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: o tabernáculo, na representação de Cristo, diante daquilo tudo, traz uma coisa que Jesus deixou bem claro. E ele falou ali: tudo está focado em uma coisa, e é o que? Unidade. Tudo está pautado em unidade. Ele falou uma coisa, eu não sei quantos de vocês viram um folder que eu projetei e disse que a igreja é uma antessala do céu.
Vocês viram isso? Provavelmente vocês vão ligar, não, eu vou ter um fundamento. Porque a igreja, ela é a manifestação do Cristo em sua unidade. Você está sendo preparado aqui, gente, para que você vá para onde? Para o céu. Eu estava lendo um texto e eu falei com a Marcela que eu nem iria comentar, mas eu vou comentar uma superficialidade, eu não vou entrar fundo do texto. Fala sobre o credor mau. Vocês já leram? Um homem tinha uma dívida e ele devia o rei. O rei quer levar os seus filhos como o quê? Pagamento. Ele pede misericórdia, não é? O rei perdoa o quê? A sua dívida. Só que ele tem um conservo. E o conservo também deve a ele não talentos. Uma quantia grande. Ele devia uma quantia grande ao rei e o rei o perdoou. O conservo deve o que era um soldo normal, uma coisa de conservo. Ele perdoou? Não. É interessante que os outros conservos viram, ou outros servos viram e falaram com quem? Com o rei. Vocês prestaram atenção no que o texto diz? O texto vira e diz assim: poxa, você devia, eu te perdoei. Agora, o teu conservo você não soube perdoar. O texto trabalha uma coisa ali que é perdão. E ele diz assim, ó, perdoa, porque se você não perdoar, teu Pai Celestial também o quê? Não pode perdoar. Então você não vai sair daquele lugar enquanto você não tiver pago a sua dívida com o teu Pai Celestial. Você não parou para pensar nisso? O que Jesus quer ensinar com isso, gente? A igreja é a unidade. A igreja é a antessala do céu. A igreja é um lugar composto por homens e mulheres imperfeitos, mas que são homens e mulheres perdoadores. Quem está na igreja não pode ter problema com ninguém. Não pode, mas pastor, não foi eu que fiz. Jesus ensinou, vai o teu irmão, primeiro deixa a tua oferta, vai lá o teu irmão, reconcilia-te com ele, e depois você volta e deposita a tua oferta. Não foi o ofertante que errou, mas para ele entregar a oferta, ele tem que estar bom bem com quem? Essa é a igreja, gente. É isso que vai fazer cada um de nós ouvir a voz de quem? De Deus. Será que Jesus, ele tem guiado a nossa vida ao ponto de nós termos a compreensão desse conhecimento? Será que Jesus tem falado com você? Será que você tem ouvido? Será que de repente Deus ainda não falou com a sua igreja, porque eu, Márcio, não tenho conhecimento disso? Irmãos, é um tempo de nós estarmos alinhando a visão de Deus com a nossa. Não é Deus que vai alinhar a visão dele com a minha visão. Sou eu que vou alinhar a minha visão com a visão de quem? Do Senhor. Bezalel e Oliabe não subiram ao Sinai, ao Horebe, mas como eles estavam em alinhamento com o Espírito do Senhor, eles fizeram a obra conforme o Senhor o que mostrou a Moisés. Não vai ser diferente. A igreja só vai fazer a obra quando a igreja alinhar essa visão e entender aquilo que Deus mostrou ao Filho. A igreja tem a obrigação de quê? De fazer. Será que nós estamos guardando os ensinos de Jesus? Será que aquilo que Jesus tem falado, eu tenho obedecido? Se eu não tenho esse conhecimento, fica difícil ouvir a Deus. Mas que essa noite seja uma noite de reflexão para cada um de nós, para que nós venhamos pedir perdão e orar ao Senhor dizendo: Senhor, permita-nos ouvir a tua voz. Senhor, permita-nos ver
da forma como o Senhor quer que seja o que visto. Então, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Quero agradecer você que nos acompanhou para essa live. Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus.